comigo. Eu queria que você fosse outra vez comigo. Antes de irmos lá, vamos em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Crônicas 18. Verso 1 em diante. Uma aliança feita entre dois reis, o rei de Judá e o rei de Israel, Josafá e Acabe. Eu quero que você, após o segundo versículo, tome o seu assento e eu vou continuar na leitura. Amém? Indo até o verso, até perder de vista. Tá bom? Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote Gileade. Tome o seu assento. Continue com a sua Bíblia aberta. Continue acompanhando. Eu vou ver se eu continuo pela minha tradução. É um pouquinho diferente, então preste bem atenção. Tá bom? Verso 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à estrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vamos fazer uma pausa aqui. O texto é extenso, então a gente precisa fazer uma pausa para eu não ter que voltar a ler tudo de novo, ok? Nós estamos vendo aqui dois reis, o Acabe de Israel e o Josafá de Judá. Josafá é um homem de Deus, Acabe longe dele, tá certo? Josafá é um rei que ouve a voz de Deus, que consulta a Deus e que não faz nada na sua vida sem consultar a Deus primeiro, embora ele tenha falhado aqui, porque ele se aliou a Acabe sem perguntar para Deus se era da vontade de Deus essa aliança. Então ele cometeu uma falha, porém, Josafá era homem de Deus, que tirou os altares dos falsos ídolos da terra de Judá, que destruiu os postes ídolos feitos aos Baalins, deuses estranhos. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviara desse caminho.
mas cometeu uma falha ao se aliar ao rei Acabe. Depois a gente vai ver, né, que existe uma consequência por essa aliança, mas que Deus não deixa Josafá e não abandona Josafá por um erro que ele cometeu. Assim é Deus conosco. Nós ainda falhamos, nós ainda erramos, mas não devemos mais errar. Não é a vontade de Deus mais que eu e você erremos. Não é mais a vontade de Deus que eu e você caiamos nas armadilhas satânicas. Por isso a palavra de Deus está sempre conosco, por isso ela deve ser sempre meditada, deve-se sempre meditar nela, você deve ter intimidade com ela. Sabe a intimidade que você tem com o teu celular? É essa intimidade que Deus quer que você tenha com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter mais esse interesse nela, buscarmos mais ela para as nossas vidas, porque ela nos orienta a vivermos uma vida digna, a vivermos uma vida reta aos olhos de Deus, que o agrade, e se nós o agradarmos com o nosso viver, quão grandes coisas vai fazer Ele por nós, entende? E aqui, Josafá, por ser homem de Deus, antes de aceitar ir à guerra com o rei Acabe, ele disse: não seria melhor primeiro consultar a Deus para saber a sua vontade para nós, se devemos ir a esta guerra ou não? E aí o rei Acabe acha certo, muito bem, é um rei que acredita em Deus, mas que não confia em Deus. Ele ouve a voz de homens, então ele pega e chama 400 profetas, os 400 profetas de Israel, e os 400 profetas de Israel dizem a mesma voz: sobe, porque Deus já te deu a vitória. Agora eu quero chamar a atenção da igreja. Aqui na nossa terra, nos dias de hoje, na igreja em geral, a igreja, muitas vezes se ouve profecias, e a profecia é dita, e a pessoa pega para si, mas ela consulta antes a Deus e diz: preciso de uma confirmação. Aí uma segunda pessoa de repente é levantada e vem e fala: olha, Deus está confirmando hoje. E aí vem uma terceira, e aí a pessoa fala: bom, não tem mais o que, né, não tem mais o que pensar, não tem mais o que duvidar, é Deus falando, então eu vou. E muitas vezes a pessoa assim ainda quebra a cara e chora e fica frustrada com Deus. Qual é a tua vontade nisso? Por que o Senhor me mandou a esse caminho, se eu me esborrachei, quando os seus profetas me disseram que eu deveria ir, porque o Senhor estava mandando? Então a gente, por 2 ou 3, a gente já é Deus. E aqui o rei Acabe tinha 400 profetas, e os 400 profetas falavam a uma só voz: sobe para a guerra, porque Deus vai te dar a vitória. Se a gente hoje acredita com 3, imagina com 400. Você já imaginou? Você sair contando numa semana, você vai visitar uma outra igreja, lá tem 30 profetas, os 30 falam sobe. Aí você vai na rua, mais 10, fala sobe. E lá vai na outra igreja, mais 100, até dar os 400. E os 400 disseram para você: sobe, Deus está te dando a vitória. Você vai sem medo? Ou não vai sem medo? Qualquer um vai sem medo. 400 disseram que sim. Mas tome cuidado, igreja, porque o número não significa muita coisa para Deus, tá? Se foi 1, se foi 400, não significa muita coisa para Deus. E é o que nós vamos ver exatamente aqui. Porque Josafá pergunta: não tem mais nenhum? Não tem mais nenhum profeta? Há ainda algum profeta aqui em Israel que você não tenha chamado? Ele disse: tem sim, mas este eu me aborreço dele, porque este só profetiza o que é mal contra mim. Ele não profetiza nada de bom para a minha vida. Bom, mas como você falou, então eu vou mandar chamar, mas você vai ver, ele profetiza o que é mal a meu respeito. E aí no verso 12, diz assim: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ele já foi, então, intimidado pelo mensageiro do rei, né?
por livre e espontânea pressão, dizer a mesma coisa que os 400 diziam: sobe, porque a vitória é sua. E aí no verso 13, respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe, e triunfarás, porque eles serão entregues nas nossas mãos. Mas olha para Micaías, como é que ele falou? Sobe, você vai triunfar. Vai lá, pode ir, rei, você vai triunfar. O Senhor vai entregar nas tuas mãos os teus inimigos. Ele falou num tom irônico com o rei. Ele falou num tom irônico, porque o rei ficou bravo. O rei disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ele foi irônico. Você percebe quando uma pessoa está falando com você com ironia, não percebe? A gente percebe, a gente sabe quando alguém está sendo sério e a gente pode confiar, ou quando essa pessoa está usando de ironia, zombando da gente. E aqui o Micaías estava zombando do rei Acabe, tá? Então, disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouvi isso, todos vocês, ó povos. O profeta de Deus é homem seguro no que fala. Se você voltar em paz, então não foi o Senhor que falou pela minha boca. Ó rei, entende? Vamos lá. Que espírito é esse que apresenta-se diante de Deus no meio dos demais e diz: eu vou lá enganá-lo, eu vou lá ser a boca mentirosa nos seus profetas, vou usar a boca de todos eles para serem mentirosos e profetizarem vitória para o rei quando ele vai morrer e não ser vitorioso. Que espírito é esse? Por acaso um anjo do Senhor, um anjo de Deus, iria tomar essa posição de enganar e de mentir e de se tornar mentiroso na boca dos profetas? Por acaso Deus usaria profetas temíveis a ele para mentirem aos seus filhos? Por acaso Deus ia levantar 400 profetas, ia fazer com que os seus 400 profetas tementes a ele mentissem para o rei Acabe? Primeiro, o rei Acabe não era um homem temente a Deus, era um homem opressor. Josafá errou em se aliar com ele.
Segundo, os profetas que Acabe tinha não eram profetas que temiam a Deus, que tinham uma vida no altar de Deus, eram homens sem compromisso com Deus. E o espírito que se apresentou a Deus não era um anjo, e sim um dos espíritos caídos, porque assim como Deus enviou um espírito mau para atormentar a vida do rei Saul, por Saul ter desobedecido a Deus, assim agora ele faz um espírito mau, porque os espíritos malignos são obedientes a Deus, eles obedecem à voz de Deus, eles não fazem o que querem fazer, eles fazem mediante ao que Deus ordena, ao que Deus permite. Então este foi um deles, e ele desceu na terra, e usou a boca dos 400 profetas, para falarem a Acabe que ele deveria subir à guerra, porque ele seria vitorioso. E a Bíblia diz que somente o Micaías profetizou a verdade de Deus. Talvez nós sejamos assim também confrontados pela vontade, pela verdade de Deus e pela mentira das trevas. Muitas vezes nós sejamos assim confrontados, e nós temos que ser mais espertos, ou seja, mais inteligentes, ou melhor, mais vigilantes. Devamos ser homens de oração, mulheres e homens que meditam na verdade e que ouvem e praticam essa verdade, para que nós também não sejamos facilmente enganados como foi o rei Acabe. Se ele fosse um homem temente a Deus, se ele fosse um homem que andasse no altar de Deus, tivesse a sua vida no altar de Deus, Deus certamente faria com que ele cresce em Micaías e não nos 400 profetas. Porque Micaías foi a voz de Deus, e os 400 foi a voz de Satanás. Mas o rei Acabe, por não ter uma vida de intimidade com Deus, não conseguiu discernir quem era Deus falando e quem não era Deus falando. Muitos crentes hoje ouvem qualquer coisinha, qualquer profeciazinha, e já sai por aí cantando vitória, acreditando que Deus falou, e lá na frente se frustram. Quantos crentes não estão fora da igreja? Quantos crentes não vão mais à igreja? Quantos crentes não querem mais ouvir a palavra de Deus por causa de falsas profecias lançadas contra eles? Quantos? Eu digo para você, servo do Senhor, serva do Senhor, tenha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Não ouça, não dê ouvidos a todos os espíritos que usam o nome do Senhor Jesus. Não deem ouvidos a todos aqueles que usam e que profetizam em nome do Senhor Jesus, porque muitos deles não são profetas de Deus, e não falam pelo Espírito, e sim pela carne. Entendem? Pois somente Micaías, um no meio de 400, proferiu a verdade para o rei Acabe. O que aconteceu adiante? Acabe sobe para a guerra. Vamos ver o final da história aí, tem mais alguns versículos. No verso 28, subiram o rei de Israel e Josafá, ou seja, Josafá, mesmo sendo homem de Deus, foi com os 400 e com Acabe. Com certeza ele ficou com o pé atrás quando Micaías abriu a boca, tenho certeza. Mas ainda assim, ele prosseguiu. Disse o rei, no verso 29, disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Pausa. Qual era a intenção do rei Acabe? Você conseguiu entender o texto, não? Qual era a intenção do rei Acabe? Por que ele se disfarçou como um dos soldados e pediu para Josafá se manter nos trajes de rei? Qual era a intenção dele, igreja? Que Josafá morresse em seu lugar, para que ele pudesse vencer a guerra. Entendeu? Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou. Olha lá, quando uma pessoa é de Deus, mesmo que ela esteja enganada, mesmo que uma pessoa seja enganada. Eu vejo hoje muitos cristãos serem enganados, mas quando o cristão verdadeiramente é de Deus, mesmo sendo enganado, quando ele clamar, Deus vai socorrê-lo.
Deus vai socorrê-lo. Amém? Olha só, porém gritou e o Senhor o socorreu. Amém? Quantos crentes hoje não estão sendo enganados por falsos profetas, por falsos líderes, por falsos mestres? Mas na hora da tribulação, quando ele clamar, Deus vai socorrê-lo. E a sua vista vai enxergar, e ele vai entender que ele não tem que estar ali, que ele tem que andar num caminho de luz, e não no caminho de uma falsa luz, porque a falsa luz são trevas vestidas de luz. Amém? Deus os desviou dele. Quando ele gritou, o Senhor o socorreu e desviou dele aqueles homens que iam matá-lo. E olha só o que acontece com o Acabe adiante. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco. Deixa eu ver como é que está essa palavra aqui. De repente um soldado pegou uma flecha e fez assim, ó. Tum, e soltou a flecha. Ele não procurou alguém, ele não mirou em alguém. Aquele lá, puf, não. Ele jogou para cima. Pum, e a flecha foi. É o que eu poderia dizer hoje de uma bala perdida. Amém? Você já ouviu muito isso em noticiários. Uma bala perdida que acertou alguém que estava dentro do ônibus, morre alguém sem que Deus permita. Então aquela bala não estava perdida. Amém? Assim como essa flecha não estava perdida. Foi solta ao ar. E olha o que ela fez. De repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Olha só. O rei de Israel, Acabe, estava com a sua armadura, vestido como um soldado. O soldado inimigo solta a flecha para o ar, para a flecha procurar alguém para matar, e a flecha parece que sabia quem era o rei Acabe, e ela desceu com força e entrou no encaixe da armadura, onde tinha uma brechinha na armadura, que tinha o corpo dele ali visível. A flecha encravou justamente naquela brechinha, na vida do rei Acabe, e ele morreu. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. Prossegue mais um. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Amém? Então esse negócio de bala perdida tira da sua mente. Eu tenho medo de sair na rua, de repente uma bala perdida me pegar. A bala perdida tem nome, ela já sabe quem ela vai pegar. Então não tenha medo de andar na rua, não tenha medo de ir ao seu trabalho, de voltar para a sua casa, de vir à igreja, de voltar à sua casa, não tenha medo. Amém? A flecha foi solta ao ar e pegou quem tinha que pegar, o rei Acabe. Amém, igreja? E o que acontece com Josafá no capítulo 19? O que acontece com o rei Josafá? 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, olha aí, o rei Acabe pôs ele numa fria. A intenção do rei Acabe é que morresse Josafá no seu lugar. Mas ele é um homem de Deus, falhou sim, mas é um homem de Deus. Deus o socorreu, desviou dele aqueles que o matariam, e ele volta para o seu reino em segurança. Você vai retornar para a sua casa em segurança. Você vai trabalhar em segurança, vai retornar em segurança. Continue temendo a Deus, continue com a sua vida no altar de Deus, continue com a tua vida apresentando-a ao Senhor todos os dias. Não se desvie do caminho da verdade, como diz a palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Não volte atrás a buscar alguma coisa do passado. Permaneça em frente, e que o seu alvo seja Jesus todos os dias, e assim o Senhor te protegerá.
e assim o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, da garra das trevas. Amém, igreja? Verso 2. O vidente Geu, filho de Anani, vidente eu já falei para vocês, né? O que é um vidente na Bíblia? Um profeta. Não é o vidente lá da fulano de tal lá que joga tarô e cartomante. Vidente na Bíblia tem a mesma conotação de profeta. É um profeta. Amém? O vidente Geu, ou o profeta Geu, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Chamou a atenção do Josafá na lata. É assim que Deus quer você, crente? Ajudando os ímpios? Ajudando os ímpios, aqueles que odeiam a Deus, é assim que Deus quer você? No meio deles? É a pergunta que foi feita para o Josafá. Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Verso 3. Contudo, olha o que salva Josafá: vida no altar. Porque nós somos sujeitos a falhar, vez ou outra. Mas se você e eu mantivermos a nossa vida no altar de Deus, mesmo se a gente falhar, ainda assim Deus vai estar com a gente, vai nos perdoar do nosso erro, do nosso pecado, para a gente prosseguir. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Ou seja, ele livrou Judá dos ídolos, da idolatria, e buscou a Deus de todo o seu coração. O que a gente leu lá no início do culto? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então Josafá fez isso. Enquanto Deus se deixou encontrar, Josafá o buscou. Ok? Verso 4. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele corrigiu o seu erro e manteve-se na presença de Deus. Amém. Josafá é homem de Deus, e por ser homem de Deus, Josafá tem uma vida no altar, e por ter vida no altar, Josafá se enganou. Peraí, por ser de Deus, por ter a vida no altar, pode se enganar? Exatamente. Não ande por aí, igreja, achando que porque você é de Deus e porque a sua vida está no altar, você não é sujeito mais a falhas e não precisa mais consultar a Deus acerca daquilo que você vai fazer ou não vai fazer. Você precisa buscar no altar de Deus, você precisa buscar na palavra de Deus aquilo que Ele tem para você como resposta, porque senão você pode falhar como falhou o Josafá. Sabe o que eu entendo aqui? O que eu li exatamente no começo do culto com você hoje, Isaías no capítulo 55, quando diz: os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. Então não é porque a gente está com a vida no altar, não é porque eu como pastor que tenho uma vida no altar, não preciso mais consultar a Deus acerca daquilo que eu vou fazer pela igreja, acerca daquilo que eu vou fazer no meu lar, acerca de algum bem que eu vou possuir, que eu vou conquistar. Eu preciso falar com Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, se é o momento de Deus para a minha vida, ou se não é o momento de Deus para a minha vida, porque senão, mesmo sendo homem de Deus e tendo vida no altar, eu posso errar e errar feio e apanhar feio por isso. Contudo, aleluia, Deus será comigo, me ajudará a levantar de novo. Mas não é essa a vontade de Deus para mim, e não é essa a vontade de Deus para você. Que nós erremos, falhemos e tenhamos que começar outra vez. Não essa é a vontade de Deus. Por isso o alerta de Deus hoje é: consulte ao Senhor. O alerta de Deus hoje: medite a palavra de Deus, tenha intimidade com Deus, esteja firme, ouvidos atentos ao que Deus fala. Sabe, seja um crente mais curioso, seja um crente mais desconfiado. Que palavra maravilhosa, mas eu vou para casa e vou dar mais uma meditada nisso, e vou dar uma olhada lá no Novo Testamento. Se confere com a vontade de Cristo. Seja esse crente, para que você não caia em armadilhas de Satanás.
para que você não caia nas armadilhas do diabo, porque o diabo se apresenta um anjo lindo e maravilhoso. O diabo se transfigura num anjo de luz e usa a vida de pessoas, às vezes até de crentes. Pedro não estava sendo usado por Satanás para tentar desviar Jesus da cruz? Não foi assim? Não, Senhor, esse é o caminho da cruz, vamos por lá. Eu te repreendo, Satanás, afaste-se de mim. Não foi assim que Jesus falou? Só que não foi com Pedro, foi com o diabo que soprava no ouvido de Pedro. E Pedro colocou em palavras: não, Senhor, não vamos por aí. Entendeu? Então muitas vezes o diabo está usando a vida de um crente que não está com vida no altar de Deus, que não está ali, né, jejuando, que não está ali em oração. Muitas vezes Deus usa a vida de um crente. Às vezes onde você trabalha, a gente sempre trabalha com outro crente, sempre tem um crente de alguma outra denominação, né? Sempre tem. Tome cuidado, porque o que ele pode falar pode não conferir com a verdade. O que ele vinha dizer para você talvez não confira com a verdade de Deus, você não foi lá buscar para saber se é. E se não foi buscar para saber se é, você estará fatalmente sendo enganado e caindo numa armadilha. E isso vai trazer duras consequências a você. Entendeu, igreja? Então, cuidado. O diabo é muito esperto. Se você pensa que você tem alguma sabedoria da palavra de Deus, o diabo tem multiplicadamente mais inteligência do que você. E ele pode te dobrar, ele pode te enrolar, ele pode te enganar e te pôr num caminho bem difícil de você prosseguir. Cuidado. Amém? Mantenha a sua vida no altar. Mantenha a sua vida de oração com Deus. Não ore só quando você vem aqui. Não esteja orando só quando você vai dormir, dizendo obrigado, Senhor, em poucas palavras. Não esteja falando com Deus só quando você abre os olhos, diz, Senhor, muito obrigado por esse dia. Não fique em poucas palavras. Que você tenha uma vida na presença de Deus. Que você tenha uma vida buscando a palavra para a sua vida. Que você tenha uma vida crescendo por ela, pela palavra de Deus, porque assim vai ser mais difícil ser enganado. Assim vai ser difícil. Josafá caiu na armadilha e quase dança, não dançou, porque Deus era com ele. Amém? Você entendeu isso para a sua vida hoje? Então vamos ler Isaías para a gente concluir. Vamos guardar essa palavra. Olha, eu li o capítulo inteiro de 2 Crônicas, capítulo 18 inteirinho. Tá? Chega em casa, lê de novo, medita outra vez. Deus vai te fazer lembrar o que foi pregado aqui essa noite. E ore em cima disso. Tá bom? Ore em cima disso. Vamos lá no Isaías 55. Eu tinha até mais a falar aqui, mas o tempo já foi embora, então não vou não. Mas assim, existem maneiras de você provar se os profetas são de Deus. Existem maneiras. Tá? E todas as maneiras são pela palavra, para você provar se as profecias vêm de Deus mesmo ou não. Mas o Isaías 55 diz no verso 6, então: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que está dizendo assim, enquanto está perto? Porque vai chegar o momento que Deus vai estar longe. Sabia disso? Vai chegar o momento que Deus vai estar longe. E quando Ele estiver longe, Ele não vai mais poder ser alcançado. Depois que a igreja for arrebatada da terra, Deus vai estar longe. Sabia disso? Porque o Espírito de Deus não vai mais estar na terra. Ele vai subir com a igreja. Então busque o Senhor, enquanto Ele se deixa ser encontrado. Deixe o perverso o seu caminho. Ou seja, se você está aí em algum caminho mau, deixa isso rápido. O iníquo os seus pensamentos, se os seus pensamentos têm sido pensamentos maus, ore ao Senhor, arrependa-se, lança fora esses pensamentos, converta-se ao Senhor, ande de encontro ao Senhor. Quando eu minto, eu estou andando em oposto a Deus, não é isso? Quando eu começo a me deixar levar por pensamentos ruins, eu estou indo ao oposto. Quando eu estou usando do meu orgulho, ao oposto de Deus. Então a Bíblia diz, converta-se ao Senhor,
ande a seu encontro, deixando todo o pecado para trás. Que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Ele ainda perdoa. Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, então olha lá, né? Não vai dar para você olhar para o céu aqui, mas imagina que você está olhando para o céu lá. Olha a distância. Parou para pensar nessa distância? Quanto é que você tem que voar para alcançar o céu? Pois é, assim são os pensamentos de Deus. Quem conhece os pensamentos de Deus? Quem pode me dizer? Quem conhece os pensamentos de Deus? Algum crente conhece os pensamentos de Deus? Algum profeta conhece os pensamentos de Deus? Algum pastor conhece os pensamentos de Deus? Algum apóstolo conhece os pensamentos de Deus? O que você acha? O que você acha? Nenhum de nós. Mas existe alguém que conhece. Quem? O Espírito Santo. Não fica com medo não de responder, gente. Responde mesmo na lata assim, o Espírito Santo, pastor. Se você estiver errado, eu vou falar, irmão, não é não. Mas não tem como dizer não é. O Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. E esse Espírito habita em nós. Ele revela os pensamentos de Deus para nós, quando nós buscamos ter vida com Ele. Ele revela. Amém? Faça isso. Viva na presença de Deus. Põe tua vida no altar todos os dias. Todos os dias. E o Espírito Santo vai te revelar coisas tremendas de Deus. Não é assim que Deus diz em Jeremias? Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem um outro versículo que diz para buscarmos a Deus, porque Ele vai nos fazer conhecer coisas grandes e inimagináveis? Essa é a vontade de Deus, fazer você conhecê-lo mais. Traga-me para mais perto, né? Leva-me mais profundo. Essa é a vontade de Deus. Nós estamos cantando aqui exatamente o que Deus quer, mas não pode ficar só em cânticos, precisa ser vivido. Precisamos colocar na prática essa busca, andar mesmo com Deus, porque aí Ele vai revelar coisas maiores para mim e para você. Amém? Os meus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Aí ele diz lá no céu, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Então muitas vezes a gente pensa que está fazendo o que Deus quer, e pode ser que nós estejamos fazendo aquilo que nós queremos, e não o que Deus quer. Não, Deus está nisso, essa é a vontade de Deus, vamos fazer. Será? Tem que tomar cuidado, igreja. Eu vou casar esse ano, é a vontade de Deus? Não, Deus já confirmou, certeza. Cuidado, cuidado. Vou mudar de igreja, está na hora, será? Não, porque um profeta lá na outra igreja falou. Um profeta lá na outra igreja falou para você mudar de igreja. Não soa um pouquinho estranho isso, não? Cuidado, busque o Senhor de todo o teu coração, para que você não seja enganado, porque se nós deixarmos ser enganados, vamos nos frustrar. Frustração é tristeza, vem junto com desânimo, com angústia, com mágoa. Então não queira se frustrar, faça a vontade de Deus e viva. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite. Guarda esses textos aí, medita neles em oração, tá bom? Em nome de Jesus, graças a Deus. Feche os seus olhos, faça uma oração com Deus agora. Fala para Deus agora acerca da mensagem que você ouviu, com as tuas palavras. Peça para Ele, fale com Deus, faça uma petição agora para Deus, porque Deus está todo ouvidos para você, em nome de Jesus. Fale com Deus. Querido Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos a Ti que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações a cada vez que nós viermos a ouvi-la.
Que os nossos ouvidos não estejam tapados, que os nossos ouvidos, meu Pai, não estejam com comichões. Não, Senhor, que eles estejam limpos, meu Pai, e possam ouvir a Tua palavra e dar crédito a ela e viver por ela, porque aqueles que viverem pela Tua palavra, Senhor, têm a vida eterna, Pai. Aqueles que escolheram viver pela Tua palavra têm a vida eterna. Ah, Senhor Jesus, opera em nós tanto o Teu querer quanto o efetuar, para que nós possamos assim sermos de agrado Teu, para que assim como o Pai falou a seu respeito, Senhor Jesus, quando o Senhor veio sobre esta terra, no seu batismo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, assim nós também possamos ouvir o Papai dizer que tem prazer em nós, porque nós estamos lutando em fazer o seu querer e a sua vontade sobre esta terra. Estamos nos apartando do mal, estamos nos apartando dos maus pensamentos, estamos nos apartando dos caminhos errados, das coisas erradas, para andarmos na verdade, para andarmos num caminho de paz, para termos paz com todos. Lutamos para ter paz com todos. Aprendemos a orar pelos nossos inimigos, aprendemos a pedir a eles coisas boas e não coisas más. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós temos tido entendimento da Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, que a igreja, ó Deus eterno, seja fortalecida nesta fé verdadeira, que a igreja, ó Deus eterno, cada membro do corpo de Cristo que conosco congrega, que conosco está aí caminhando, seja vencedor, Pai, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, a cada instante da vida, a cada momento, a cada decisão a ser tomada, Pai, sejam dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Tenham intimidade com o Teu Espírito Santo, tenham sensibilidade para ouvir a Tua voz e fazer aquilo que é a Tua vontade, para que assim, Pai, possamos prosseguir em agradar o Teu coração nessa terra com as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, pedimos a Ti, Pai, que nós vivamos como homens e mulheres sábios, que buscam a sabedoria no Senhor, porque o Senhor tem sabedoria para dar para todos aqueles que buscam. Que vivamos como sábios e não como nécios, como tolos, como insensatos, que ora servem ao Senhor, ora servem ao mundo, ora fazem a Tua vontade, ora fazem a própria vontade. Que não sejamos assim, meu Pai, que não sejamos assim volúveis, Pai, ora com o Senhor, ora com o mundo. Não, Pai, que sejamos firmes na rocha, que andemos somente com o Senhor, que façamos somente o que o Senhor se agrada de nós, porque o Senhor está nos aperfeiçoando e nos preparando para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos então bênção àqueles que nos rodeiam, bênção para aqueles que trabalham ao nosso lado, bênção, Senhor, para todos os seres humanos que o Senhor colocar de frente para nós, que nós sejamos luz, que nós façamos a diferença que o Senhor quer que façamos, Pai. Que Cristo Jesus seja conhecido em nós, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Graças a Deus.